Presbítera Cristiane, você pode fazer a leitura então do texto? Vamos colocar, nos manter de pé para ouvirmos a leitura do Evangelho. Leitura de Mateus 1, do verso 18 ao 25. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Palavras do Senhor, palavras da salvação. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos assentar? Pois é. Vocês estão notando que aqui no slide está projetada uma figura de uma nota antiga, uma nota de 50 mil cruzados. Isso é bastante antigo, né? Com a figura de Carlos Drummond de Andrade. Cris, dá uma viradinha aqui, só para focalizar a ilustração. E Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, autor de um poema chamado José, e que tem como verso mais famoso exatamente esse, por esse verso. E agora, José. Não é? É o título da meditação dessa noite. Pode apagar por enquanto? Depois a gente vai voltar a ela. Mas o fato é que existem na Bíblia, então, como todos nós sabemos, 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E que contam mais ou menos a mesma história, não é? João com algumas características que se diferenciam. Mas, de qualquer forma, é muito bom que seja assim, porque nós temos acesso a 4, a mesma história contada a partir de 4 pontos de vista um pouquinho diferentes entre si. E uma das coisas, por exemplo, que é narrada de 2 formas, é exatamente essa, do nascimento de Jesus. O que aconteceu quando saiu a notícia, né, quando Maria tomou conhecimento que ela estava grávida, né, e o que aconteceu a partir daí. Então, Lucas, por exemplo, ele conta a história a partir de Maria. É em Lucas que nós vemos, então,
a conversa do anjo Gabriel com Maria, né, a anunciação, como se costuma dizer, ele dando a notícia de que ela então estaria grávida por meio do Espírito Santo, né, e que o filho que ela estava gerando então era o Filho de Deus, não é? A narrativa ela conta a mesma história, mas do ângulo, do ponto de vista de José. E nós vemos essa história aqui, não é? Que José era noivo de Maria, já estava comprometido com Maria, eles ainda não viviam, viviam sob o mesmo teto, mas ela já estava civilmente, de acordo com as leis judaicas, ela já era esposa legalmente de José, né? E, quer dizer, o noivado era uma etapa já do casamento, né? Quando se rompia um noivado, isso já era um negócio que dava uma certa confusão, né? Já era como se fosse uma separação, né? Então, com esse compromisso, não é? O que acontece? É que ele se defronta então com aquela notícia, a notícia da gravidez de Maria, né? É interessante que José aparece muito pouco nos evangelhos, né? Há quem diga que ele era um homem assim mais velho, Maria era uma menina muito jovem e José um homem já mais velho, e que talvez durante a infância, a adolescência de Jesus ele tenha vindo a falecer, e quando Jesus então começa o seu ministério, José já não é uma pessoa presente, não é? Então, por isso que ele já não é mais mencionado. E mesmo aqui na história do Natal, ele aparece poucas vezes. Aqui, por exemplo, é a única vez que ele aparece como um protagonismo, não é? Mas eu acho muito interessante essa situação que José vivencia, né? Porque a gente vê ali, então, um homem diante de um dilema. O que é um dilema? Todos nós estamos acostumados com problema, né? Problema é uma coisa que tem a solução. Dilema é uma coisa que não tem, digamos assim, solução. Ou seja, tem duas alternativas e as duas são ruins. Cada uma é pior do que a outra. Isso é um dilema, não é? Então, se ao receber a notícia da gravidez de Maria, né, se ele dissesse que o filho não era dele, se ele denunciasse Maria, né, por ter tido um filho fora da relação dos dois, fora do casamento, ele estaria expondo Maria a ser apedrejada. Era adultério. E a lei judaica previa. Jesus, inclusive, se defrontou com uma situação dessas. Uma mulher que teria sido flagrada em adultério, então estava sujeita a ser apedrejada, né? O parceiro dela, ninguém sabe ao certo qual que seria a pena dele, ou não havia, de fato, uma preocupação com aquele que participava, né, do adultério. Mas, para a mulher, sempre se reservava a pena mais severa, não é? Então, ele estaria expondo Maria a ser apedrejada. Se ele rompesse o noivado, ou se ele dissesse que o filho era dele, então eles estariam também cometendo uma situação, né, também condenada dentro do casamento, né, embora aqui com certeza quem seria a culpada seria Maria, porque ela devia ter se preservado para a noite de núpcias, né? E ela foi, digamos assim, oferecida, não é? Então,
de qualquer forma, Maria ia ser condenada, né? Qualquer que fosse a decisão de José nessa situação aí. Então ele simplesmente disse que ia sair, ia assumir e de forma a minimizar os danos para Maria. Mas esse dilema de José, então, é que me lembrou o poema de Drummond, não é? Um poema que ele escreveu em 1942, falando de José como sendo um homem brasileiro. Talvez o nome mais comum que nós temos aqui no Brasil, né? José. E um José que tinha deixado a sua cidade lá no interior, tinha ido para a cidade grande e se encontrava assim com um vazio de referências, né? Que tinha situações novas para enfrentar e ele não sabia como enfrentar aquilo, né? Por isso, pode projetar o poema, por favor. Por isso Drummond pergunta para José, né? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher? Está sem discurso? Está sem carinho? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode? A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? Acho que poucos poemas na língua portuguesa expressam a situação de angústia de alguém que não vê perspectivas diante de si, não é? Que vê diante de si uma realidade absolutamente crua, uma realidade que não lhe dá saídas, uma realidade que por si só é um dilema. E não vou ler o poema todo, mas só a parte final aqui. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuge a galope, você marcha, José. José, para onde? Não é? Então a mensagem aqui desse grande poeta que foi Carlos Drummond, um poeta preocupado com a condição humana, né? Que deixou grande obra, né? Então, o José da Bíblia passa por uma situação, para mim, muito semelhante a essa, não é? O que fazer diante de uma gravidez inesperada que ele não sabia exatamente a que atribuir? O nome José na Bíblia, ele é carregado de simbolismo. Então nós vimos mais cedo no Salmo 80, no momento de confissão, nós vimos lá o povo de Deus sendo referido como José. Não, nem como Jacó, nem como Israel, nem como Judá. São vários nomes, né, empregados para se referir ao povo de Deus. Mas no Salmo 80, o povo de Deus é José. José, Benjamim, seu irmão, Efraim e Manassés, seus filhos. Quando falamos de José, também falamos do povo de Deus. O primeiro José da Bíblia, então, é o famoso José do Egito. Alguém que começa a vida com tudo dando errado, não é? Porque ele é
rejeitado pelos irmãos, que são filhos de uma outra mulher, né, da irmã mais velha de Raquel, né, filhos de Lia, que elas viviam um conflito, né? Vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Quando chega no Egito, ele é acusado de assediar a mulher do patrão, que era um militar. Veja só a sequência de acontecimentos na vida de José. E acaba preso, não é? Se ele se curvasse a essa realidade, né, ele viveria deprimido, talvez atentasse até contra a própria vida. Mas José do Egito tinha uma coisa: ele era um sonhador. Ele sonhava. E por causa dos sonhos dele, então ele conseguiu sair da prisão, ele conseguiu se aproximar da corte de Faraó e ele acabou se tornando um dos mais poderosos ministros do governo da maior potência da sua época, do Egito. Ele teve aquele famoso sonho das vacas gordas e das vacas magras, né? Um sonho que embutia em si uma política econômica, uma política de abastecimento agrícola. Um sonho simples de um rapaz estava a solução para o problema de uma grande nação, não é? Então José era um sonhador, né? E porque sonhou, ele achou então a solução para a sua vida. E a vida dele deslanchou e depois ele se reencontrou e se reconciliou com seus irmãos. O José de Maria também era um sonhador. Também era um sonhador, porque no meio de toda essa crise, né? O que quando a gente está diante de uma grande crise, ou de uma decisão para tomar, ou de um dilema, de alguma coisa, o que acontece muitas vezes com a gente? A gente perde o sono. Não é muito comum isso? A gente perde o sono. E às vezes perde permanentemente, a gente começa a ter dificuldade para dormir por causa das coisas do dia a dia. E aí tem que tomar remédio para ter sono. E se torna dependente dessas medicações, já não consegue dormir sem a medicação. Não é? Isso é uma das coisas que mais aflige a nossa geração. Mas o salmista escreveu, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Está na palavra de Deus. E aqui diz o seguinte, na narrativa de Mateus, ele descreve José como um homem justo. Um homem justo, um homem que tinha consciência tranquila. E por ter consciência tranquila, ele podia deitar e pegar no sono. Ele podia. E foi o que ele fez. Ele deitou, se permitiu deitar e dormir. E ao dormir, ele se permitiu o quê? Sonhar. Porque só sonha quem dorme, não é? Claro que às vezes a gente sonha acordado, mas é necessário a gente estar disponível para o sonho. E é no sonho, então, que aparece o anjo, né? E fala para ele, diz, olha, pode receber Maria como sua esposa, tranquilo, você não foi traído, ela não é uma mulher infiel, desleal, não é nada do que possam pensar a respeito dela, nada disso procede. Pode recebê-la como esposa, porque o que está nela vem do Espírito de Deus. E essa criança vai se chamar Josué, ou no formato grego Jesus, que quer dizer, de Deus vem a salvação. E ele será chamado Emanuel. Anuel. Entre anu, nós, El, Deus. Expressão hebraica. Não é?
Então ele recebe essa mensagem então durante o sono, e quando ele acorda, então ele acorda já com a decisão tomada e chega para Maria e diz: então vamos fazer o seguinte, vamos antecipar o casamento, vamos casar. Né? Era a grande dúvida que ele tinha, se devia ou não casar com aquela mulher. Mas ele amava aquela mulher, ele amava a Maria. Se ele não amasse, ele não teria essas dúvidas todas, teria jogado ela para lá. Ela não era uma mulher a mais na vida dele, ela era a esposa que ele tinha escolhido. Então por isso ele passou por todo esse perrengue, não é? Ser um sonhador não é ignorar a realidade. Isso é muito importante a gente ter isso, porque o próprio processo do sonho, né? Eu não sou estudioso dos processos, né, mentais e psicológicos envolvidos, né? Mas o próprio sonho, ele junta peças da realidade que a gente, né, que a gente vivencia. Entendeu? É como se fosse um brinquedo, né, um Playmobil, uma coisa que encaixa diversos elementos e cria outros. Mas muitas vezes tirado da própria realidade. O sonho não aparece assim, simplesmente do nada. Não é? Então, ser um sonhador não é se recusar a ver o que acontece, mas ser um sonhador significa se recusar a ver aquela realidade como a única coisa que existe. Aquela realidade, ela não é única. Se José dependesse da realidade que ele estava vivendo, ele não ia ter solução para o problema dele. Mas ser um sonhador é estar aberto para ouvir a voz do Espírito de Deus, receber o mensageiro de Deus, o anjo de Deus, para nos falar as soluções, para nos falar o que devemos fazer, para nos mostrar saídas, não é? Então, acho que a grande lição de José é exatamente essa, a de ele se permitir ouvir a voz de Deus e a partir daí, então, ele ter uma decisão que resolve tudo, não é? Há outros sonhadores na Bíblia, né? Existe, por exemplo, o próprio Jacó foi um sonhador, ele sonhou com uma escada que unia céus e terra, quando estava fugindo, né, de seu irmão Esaú. Ele encostou a cabeça numa pedra lá, usou a pedra como travesseiro e começou a sonhar. E aí ele disse: olha, esse lugar aqui é a casa de Deus, Deus está aqui, Deus vive aqui. E fez um altar ali que se chamou Betel, não é? Alguém que estava se defrontando com um problema seríssimo de família. No meio da sua jornada vem esse sonho. Daniel, né, profeta, também teve ao longo da sua carreira lá na Babilônia vários momentos em que ele, a exemplo de José lá no Egito, ele na Babilônia também revelou sonhos, em sonhos o destino do império, não é? E, enfim, né? Nós temos exemplos de pessoas que se permitem, então, ouvir a voz de Deus por meio do sonho, né? E se cada um de nós, quando estiver vivendo uma situação, um problema, vários problemas, que não tem solução, onde a gente não enxerga a saída, não é? Você pode ter certeza que Deus vai revelar para nós. Através do sonho? Pode ser, né? Através de outras visões da realidade. O importante é a gente não perder o nosso sono com essas coisas. O importante é a gente estar atento àquilo que Deus vai nos dizer, Deus vai nos revelar, para além da realidade que a gente está vivendo.
que Deus enxerga as coisas de cima. A gente se vê, às vezes, dentro de um labirinto que só vê parede para cá, parede para cá, parede para cá. A gente não vê a saída, mas Deus do alto, Ele enxerga a saída do nosso labirinto. E Ele nos orienta pelo caminho que a gente deve andar. Foi isso que Ele fez com José. Foi isso que Ele fez com Maria também, quando revelou a Maria, né, que mandou o seu anjo e falou para Maria. Né? Então, peça a Deus para sonhar. Peça a Deus para sonhar. Porque no sonho que vem de Deus vem também a palavra de vida, a palavra de salvação, e Ele irá falar com você. Amém? Então, é a mensagem que eu gostaria de deixar para nós nesta noite, nesse quarto domingo do Advento. Vamos para o nosso momento de ofertório. Cris, só vira a câmera só para a gente fazer o ofertório e depois a gente conclui. Então, para estar aqui na alavanca. Não, eu acho que não. Nesse momento natalino, a gente lembra dos magos do Oriente, aqueles sábios que vieram visitar, conhecer o menino Jesus, né, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Né? E nesse Natal a gente esteja também disponível a ofertar para o nosso Deus e a nos oferecer a nós mesmos também como oferta suave ao nosso Deus. E é o convite para que todos participem desse nosso ministério da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Amém? Amém. Obrigado. Vou pegar um celular aqui.